Evangelho de João, onde eu tenho pregado com mais frequência. Capítulo 16. Vamos aí parar no verso 12, ou começar nele. De manhã nós falamos do verso 1 até o 11. E nós vimos o capítulo 16, ele é fortemente preenchido pelo anúncio de uma forma mais direta, veemente, funcional do Espírito Santo de Deus, que habitaria no meio de nós, e de fato ele habitou no meio de nós. Ele veio para consolar os filhos de Deus. Nós somos consolados pelo Espírito Santo, ele cuida de nós, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos dá as palavras certas, ele nos acalma quando nós estamos muitas vezes exaltados e até alterados, ele nos orienta, ele nos instrui, ele nos aponta para a palavra de Deus, ele nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, Cristo mesmo diz isso. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, o Consolador dos servos de Deus. A outra parte do texto que nós lemos pela manhã, ele veio também, como nós vemos no verso 8, vale a pena pelo menos a gente ler do João 8, 16, de 8 a 11, para a gente trazer a nossa memória, que além de consolar os servos de Deus, ele também veio para convencer. Aqui, convencer, dizem a maioria dos estudiosos, que é uma palavra muito suave, uma palavra mais forte aqui é condenar, é expor, né? O mundo do pecado. Então ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, Jesus falando. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Nós paramos por aqui, nós caminhamos em cima dessa orientação de Deus para nós aqui no Evangelho de João. Agora eu queria, meus irmãos, ler com os irmãos a partir do verso 12 até o 22. O 12 ao 14 eu vou passar rápido, mas vou deixar os irmãos, creio que, orientados sobre eles. Nós vamos até esse verso 22. Vamos por parte do 12 ao 14, começando aqui que o Espírito Santo, ele nessa missão de vir ao mundo, ele não veio ainda aqui, quando Jesus está falando aos discípulos, mas Jesus também está dizendo que isso vai acontecer brevemente, e esse brevemente eles não imaginavam, mas Jesus sabia que seria daqui a algumas horas, quando ele seria preso, ele seria conduzido a julgamento, e julgado injustamente, ele seria condenado e levado à cruz. E ali na cruz ele seria crucificado, morto, e como diz a nossa confissão, né? Morto e sepultado. Ela é quase que a primeira confissão de fé, lá no começo da era cristã, morto e sepultado, e ele ressuscitaria. Então ele usa muito essas palavras, e vai usar agora também, de que por um breve tempo eles não o veriam, mas brevemente eles veriam ele novamente. Tudo isso é um prenúncio, é o princípio para a vinda do Espírito. E ele diz que se ele iria para que o Espírito pudesse vir. Isso é essencial. Não é porque eles não podem trabalhar juntos, mas é porque isso é um decreto de Deus Pai. É dessa forma que funciona. Jesus, então, ele cumpre a obra de redenção inicial, porque é essa redenção que nos liberta da condenação do pecado, mas ainda não é a redenção final. A final será quando nós formos glorificados eternamente. Agora é o tempo do Espírito, e o Espírito vai fazer aquilo que o Filho está ordenando, Filho e o Pai. E não é uma submissão, é uma missão, eles são iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu até disse de manhã, quando nós usarmos a expressão de primeiro, segundo e terceira pessoa da Trindade, cuidado para você não classificar isso de forma hierárquica, porque não é isso que a Bíblia ensina, ela nem fala de primeira, segunda e terceira pessoa. Nós é que criamos, né,
essa ordem. Ele diz no verso 12 assim: tenho ainda. Então vamos lá, que nesses versos ele está apontando para Cristo, o Espírito Santo. Ele diz assim: olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eles não podiam de fato suportar. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo que Jesus estava dizendo o tempo todo que ele iria deixá-los, que ele iria para a cruz. Ele falou isso, que ele morreria, né? Seria morto, ele seria sepultado. Ele fala essas coisas para eles. Mas essas coisas ainda não estavam sedimentadas na sua mente, no seu coração, com relação a perder. Né? Caminhamos até aqui, como pode o mestre agora ser morto numa cruz? Precisamos lembrar, meus irmãos, que quando falava morte de cruz, não é uma coisa muito simples, não. Além da dor da morte, era uma vergonha. A cruz não era para qualquer bandido. A cruz, ela era para a pior pessoa. E Cristo vai ser levado para a cruz. Agora você imagina os seus discípulos, depois, se eles ouvem isso. Então Jesus fala: tem muita coisa para falar para vocês, mas ele vai deixando, vai pisando no freio. Não é o momento. Vocês não vão suportar. E muitas outras coisas. Mas quando elas acontecessem, eles começariam a perceber e entender e fazer a conexão pela ação do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito, aí ele vai entrar, viu? Da verdade e não da mentira, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Evangelho, meus irmãos, ele é verdade. E isso precisa ficar muito claro, porque não há verdade verdadeira que não proceda de Deus. Toda verdade, ela procede de Deus. Essa verdade que procede de Deus, ela de fato é verdade verdadeira. Ela não é questionável. O Espírito Santo os guiaria a toda a verdade de Cristo, a toda a verdade de Deus, e eles conseguiriam então entender. Ele diz que não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É interessante que quando a gente percebe isso aqui, ele está falando de fato do que o Espírito receberá do Pai e do Filho e fará. E como que ele recebe isso? É interessante que quando nós lemos as Escrituras, meus irmãos, se nós não formos iluminados pelo Espírito Santo, nós não entendemos. Eu não estou falando daquilo que você lê e não consegue compreender, que acontece. Mas eu conheci alguém que uma vez falou para mim, que leu, ele falou para mim, faz mais de 30 anos, ele falou: eu li a Bíblia já 7 vezes, naquela época ele falou para mim. Era uma pessoa que não era cristã, eu sabia que ela não era. E pode ser que ele tenha lido, de fato, mas e aí? O que essa leitura fez na vida dela? O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele nos esclarece. Eu conheço muitas pessoas, e conheci, que elas mal sabiam ler, algumas nem sabiam, mas tinha uma capacitação para falar das coisas de Deus fora da normalidade humana. É só Deus pode fazer isso por meio do Espírito. O Espírito vai comunicar a eles. Eles vão entender. Inclusive nessa iluminação, nós estamos no tempo da iluminação do Espírito, mas alguns deles foram inspirados pelo Espírito Santo. E eles escreveram coisas para nós. João é um deles. Não só iluminados, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz no verso 14 que será que o Espírito o glorificará. É Cristo quem está falando. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, ele não vai falar dele. Ele não vai se apresentar para nós: olha, eu sou o Espírito Santo, sem mim vocês não tem jeito. Não é isso. É que ele vai glorificar Cristo em nós. Cristo será glorificado em nós por meio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? A Trindade, ela não se perde e ela não se digladeia, né? Ela não briga um com o outro. E ele continua no verso 15, eu quero ler também com os irmãos, pensando que eles agora passam por uma breve tristeza por causa dessas notícias que eles vão recebendo,
para depois eles poderem entrar numa grande alegria. Eu queria que você pensasse nisso também. Porque, de certa forma, nós sabemos quem é Deus e quem é Cristo, quem é o Espírito e como eles operam em nós. Mas nós passamos por momentos breves de não sabemos quando que nós de fato estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que muitos vão firmando, e muitas pessoas neste mundo, eles vão firmando as suas vidas nas coisas que este mundo oferece e querem que o mundo nunca acabe e que, se Deus puder, desse para elas 200 anos de vida. Mas não. Deus está colocando os filhos dele aqui neste mundo como estrangeiros, passageiros. Existe uma eternidade. Então, um tempo, por causa da partida de Cristo, de uma breve tristeza. O 15 ao 19 diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, eles não falaram com Jesus, falaram uns para os outros, né? Que vem a ser? Eles cochicharam. Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. E no verso 19, meus irmãos, Jesus diz assim: percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eles começaram a perguntar. Jesus falou isso para eles: haverá um tempo, vocês não vão me ver mais, mas haverá um tempo em que vocês me verão novamente. Esse verso 15, ele vai ligar, na verdade, quando eu separo os textos para pregar, esse texto, na verdade, eu deveria pregar ele todo junto. Eu fui dividindo ele, senão fica muito extenso, não dá para a gente fazer isso nem de manhã, muito menos também à noite. Mas eu fui subdividindo ele de uma forma que desse para a gente entender mesmo em auditório, né, diferente. E esse verso 15 é um verso quase que de ligação do 1 ao 14 e depois do 16 em diante. Ele vai fazer essa conexão aí para eles. Ele vai falar o que foi tratado, né, antes, do 1 ao 14, ele falando da missão do Espírito Santo, convencer o mundo do seu pecado, da sua justiça, do seu juízo. E ele vai ligar ao que Jesus desenvolve do 15 até o 33, a sua volta para o céu e a vinda do Espírito Santo. Então ele está fazendo isso. Jesus, meus irmãos, em tudo o que ele fez, ele revelou Deus. Em todo o tempo, Jesus falou para as pessoas aqui em João: quem vê o Pai, né, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. A grande luta aqui deles era que eles de fato rejeitaram a Cristo e o levaram até a cruz. Nós vimos de manhã que é uma rejeição intencional, sabida, planejada. Eles rejeitaram Deus quando eles rejeitaram o Filho de Deus. Ele já havia dito lá no capítulo 14, verso 9, em resposta à pergunta de Filipe, que quem me vê a mim, vê o Pai. Se você andar um pouquinho, voltar mais um pouquinho, em 10:30, ele também fez afirmação semelhante, dizendo: eu e o Pai somos um, coisas que eu acabei de repetir. Lá em 13:3 encontramos a afirmação de que o Pai lhe deu todas as coisas. E o tempo todo ele falou isso. Agora, meus irmãos, vamos lá, eles ouviram isso de Jesus, então eles falavam assim: o seu testemunho não tem sentido, porque é uma pessoa falando. Jesus fala para eles assim: não, o Pai testemunha de mim. Mas isso não serve para nós. Então Jesus ressuscita Lázaro. A questão é que é uma incredulidade, meus irmãos, e a incredulidade, ela sepulta as pessoas eternamente, ela condena as pessoas eternamente. Essa comunhão e essa unidade entre Pai e Filho permite Jesus então dizer que tudo que o Pai tem é dele, como você vê no verso 15 aí no começo. E o Espírito Santo o glorificará. E é verdade, porque no 14 ele fala isso.
partilhando daquilo que receberá dele e do Pai. O Espírito não veio para se gloriar a si mesmo. Ele veio para a glória de Cristo. E Jesus lembra, no verso 16, mais uma vez, de sua partida, de maneira que eles vão conseguindo assimilá-la como parte do plano redentor divino. O que Cristo quer é isso. Eles não vão entender tudo, eles nem podem compreender tudo, mas eles vão ser confrontados com essas coisas quando elas acontecerem. Eles vão se lembrar. Isso, quem esteve aqui de manhã vai se lembrar também que eu falei sobre isso. Que quando eles olhassem para o que está acontecendo, para a própria prisão, morte de Cristo, eles falariam lá adiante, o Espírito Santo os faria lembrar dessas coisas. E eles falaram, de fato ele morreu, ele morreu na cruz, de fato ele ressuscitou. Então, se isso é verdade, as bênçãos que ele nos tem prometido também são verdades. Elas vão acontecer. Então, meus irmãos, na verdade, quando Cristo faz essas repetições, ele está refinando a fé dos seus discípulos, pondo eles em prova para que eles, mais adiante, possam olhar para essas coisas e falar, tudo isso é verdade. E, meus irmãos, quando você olha para o livro de Atos, esses servos do Senhor estavam turbinados. Eles estavam turbinados. Eles falavam do Evangelho com ousadia. Pedro vai dizer, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele viu tudo isso, ele viu a ressurreição, ele falou com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, como que o Espírito vai operando na vida das pessoas. A essencialidade do Espírito Santo de Deus em nós. Eu lembro que eu falei pela manhã, que por muito tempo no nosso meio evangélico, ou se deu muita ênfase ao Espírito de forma errada, e em detrimento dos demais, ou não deu quase nada de ênfase como deveria dar, como as outras pessoas da Trindade. Então Jesus vai lembrar deles, para que eles vá assimilando essa operação redentiva de Deus em Cristo. O verso 17 e 18, ele mostra de uma forma bem clara que tudo ainda estava muito obscuro para eles, porque eles começaram a indagar entre eles mesmos sobre o que significava essas palavras de Jesus. O que ele está querendo dizer? Um pouco de tempo ver-me-eis, um pouco de tempo não me vereis, depois vocês vão me ver novamente. O que pode significar todas essas coisas? Essa não compreensão de maneira bem clara tem muito a ver com a esperança que eles receberam da tradição judaica. A gente não pode esquecer disso. Eles eram judeus, eles foram a vida toda ensinados pelos judeus, pelos mestres judeus, inclusive Nicodemos, que chegou diante de Jesus, ele não compreendia as coisas mínimas da fé cristã, que a palavra de Deus revelava. E quando Jesus diz para ele, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, ele fala, como posso? Ele é um mestre da lei. Como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? É uma coisa incabível. Mas é assim. É só o Espírito que pode revelar. Jesus falou naquele mesmo texto. Que nasce da carne é carne, mas que nasce do Espírito, né? É Espírito. É espiritual. Precisa nascer do Espírito. E nós precisamos nascer do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, essa tradição judaica, ela pregava e ela ensinava sobre um Messias que viria. Sim, eles acreditavam no Messias, eles pregavam o Messias, mas o Messias legislador, o Messias nacionalista, que defenderia o território judeu e sentaria no trono do grande Davi. E Israel seria uma nação vitoriosa, porque era a nação de Deus. Mas não era assim. Mas Jesus percebe as interrogações e traduz em voz audível: vocês não compreendem o que estou dizendo quando digo, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Aos poucos, então, meus irmãos, nesses últimos momentos com eles, Jesus vai preparando seus corações para as ações já pré-ordenadas eternamente pelo Pai em relação a Cristo,
o Filho com o qual eles conviviam. Decretadas essas coisas antes da fundação do mundo, também elas foram decretadas para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus, para que será a sua partida, na verdade, agora, será a sua partida, a sua morte e sepultamento, fazia parte das pré-ordenações de Deus, dos decretos eternos de Deus. Tudo isso estava ordenado. Eles precisavam compreender e ir compreendendo isso. Fazia parte, então, dos planos de Deus. E depois a sua aparição, através da ressurreição. É interessante que quando eu falei de Atos, meus irmãos, algum tempo depois, cerca de quase 2 meses, eles já estão plenamente ativos na pregação do Evangelho. Quando nós lemos Atos e a pregação de Pedro em Atos, você vai ver exatamente naquelas divisões lá, você vai ver isso aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Pedro descreve claramente lá o pecado do povo. Ele está se dirigindo ao seu povo que condenou Cristo. Naquela mensagem de Atos 2, pregado por Pedro, ele vai então falar do pecado do povo. Ele vai falar da justiça, na verdade, injustiça do povo que condenou a Cristo. E ele vai falar também do juízo naquela mensagem. Então, a pergunta deles tinha sentido, mas eles estavam compreendendo aos poucos e ia chegar o momento que eles entenderiam isso de uma forma plena. Então, Jesus prepara seus corações. Do verso 20 a 22, que são os versos finais, ele diz assim: em verdade, quando a gente vê a palavra em verdade repetido, é como se fosse, isso que eu vou falar, é isso aqui, é certo, não que as outras coisas de Jesus sejam certas, mas essas afirmações aqui, elas precisam ser olhadas como únicas e verdadeiras e não tem como modificá-las. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Pense que ele está fazendo aqui esse confronto entre eles e aquele mundo ali. Aqueles dias que eles estariam vivendo no meio do seu próprio povo. Um povo que condenou Cristo, injustamente o levou até a cruz. O mundo vai se alegrar, vocês vão chorar. Vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21. E ele dá um exemplo. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Isso aqui é maravilhoso, né, quando a gente lê isso. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim, também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu gosto essas últimas expressões aqui. Essa alegria ninguém poderá tirar. Toda vez que eu leio, eu me detenho aqui. Porque, meus irmãos, tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós, essa alegria de Cristo em nós. Ninguém pode mexer. Assim, meus irmãos, como nós mesmos, nos nossos dias, os discípulos, eles desejavam compreender de maneira clara, obviamente, os propósitos de Deus em Cristo. Eles estavam confusos. Jesus vinha falando, ensinou, Jesus não errou nos seus ensinos, né? Mas Jesus sabia também que haveria o tempo certo para eles compreenderem as grandes coisas de Deus. Eles estavam cheios de dúvidas, eles estavam cheios de interrogações, elas pairavam em suas mentes. Como será o desfecho disso tudo? O que está querendo dizer? O que vai acontecer? O que pode acontecer pela frente? Mas nada eles perguntaram a Jesus. Porém, Jesus se antecipou para esclarecê-los. Por diversas vezes, meus irmãos, Jesus, ele percebe, ele entende, ele lê o coração.
a gente faz uma distinção. Jesus é Deus, 100% Deus, 100% um homem. Jesus como homem, a gente quando percebe, a gente lê que Jesus fez ele percebeu alguma coisa na mente de alguém, é uma revelação de Deus pelo Espírito a Jesus. Uma revelação de Deus pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. Não é que ele era incapaz, né? Mas Jesus, nessa condição de homem, Deus o revelava, nessas condições específicas. Nos milagres, Deus o empoderou pelo Espírito Santo. Tanto que lá no começo de Mateus, né, o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. Isso é importante para a gente ver. E a outra coisa, ele vai morrer, ele vai ser sepultado. Ele precisa ser trazido à vida pelo poder de quem? De Deus. Deus vai trazê-lo novamente à vida. E eles estavam então duvidosos e Jesus antecipa nesse esclarecimento. Essa didática de Jesus então visa prepará-los com bases sólidas para as coisas que vão acontecer. Elas aconteceriam ainda. É mais ou menos o que nós fazemos com os nossos filhos quando eles são bem ainda tenros, pequenos, novinhos, né? Em determinada fase da vida deles, não adianta falar de coisas que eles não conseguem materializar, coisas que eles não conseguem compreender, né? A gente tem que criar um método, um caminho para que eles possam compreender no momento. Mas mais adiante também, eles vão compreender plenamente. É como a palavra de Deus aos nossos filhos também. A gente acha que eles não estão aprendendo nada, isso aqui, ler essa Bíblia assim para eles. Meus irmãos, nós mesmos, quantas vezes duvidamos do poder de Deus pelo seu Santo Espírito, não é verdade? A gente acha que nós lemos a palavra de Deus assim, e nós tentamos facilitar, às vezes da pior maneira possível, e nós traduzimos a palavra, e às vezes mexemos tanto que nós transmitimos uma mentira para os nossos filhos. Eu quero dizer o seguinte: creiam que Deus opera milagrosamente em tudo que Ele faz, e na nossa sinceridade Ele opera e Ele faz os milagres que nós tanto precisamos. Assim, por mais que ainda eles não enxergassem o ponto mais cruel dessa realidade da redenção, que vai ser a cruz, eles não enxergavam isso. Jesus antecipa em como será o comportamento deles e do mundo. Esse mundo que odeia Cristo, ele odeia Deus. A gente viu isso no capítulo 15. Eu preguei sobre isso. O ódio do mundo para com Cristo e o ódio do mundo para com os servos de Cristo, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, diante desses fatos, que viriam em breve, que lhes aconteceriam, a prisão, a crucificação, o sepultamento de Jesus, eles seriam envolvidos por profunda tristeza e lamento. Claro. É claro que isso aconteceu, é claro que nós percebemos isso no comportamento dos discípulos. É claro que quando Jesus é sepultado, eles vão sem esperança de Jerusalém para Emaús, andando pelo caminho, sem expectativa. Aquele que nós tínhamos esperança, morreu, acabou tudo. Não há mais esperança. Havia uma ponta de esperança em Israel, mas agora não existe mais. É assim que eles estavam. Quando nós falamos, e a gente deduz que talvez Pedro vai pescar e chama, vamos pescar, né? Eles vão pescar, na verdade, muitos de nós usamos ali, eles voltam a fazer a função como se, o trabalho anterior, como se agora as coisas não fossem mais para frente. Às vezes há um sentido sim nisso. Pode haver sim, na vida deles, esse momento. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus já vai estar trabalhando as suas vidas e os seus corações. Em todos esses tempos e esses momentos, o Espírito que Deus, Jesus está falando aqui, que viria sobre eles, o Espírito estaria fortalecendo seus corações e aquecendo-os, né, diante da grande obra de Deus em Jesus Cristo. Jesus, então, mais uma vez, ainda que não falando de uma forma bem clara e explícita, ele está se referindo à sua morte. Isso os entristecerá e trará de imediato, certamente, um sentimento muito forte de desesperança
um sentimento de acabou, né? Um sentimento de fim, de término de um projeto. Por certo, estaria acontecendo sim nos seus corações. Mas isso, meus irmãos, duraria pouco tempo, porque Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. E quando Cristo ressuscita, imediatamente ele se comunica com os seus discípulos. Ele vai ao encontro dos seus discípulos e vai consolá-los inicialmente. Mas daí em diante ele dá ordens, orientações e ele volta para o Pai. Porque ele mesmo disse, se eu não for, o Espírito, o Consolador, não virá. Então, eles romperão em alegria. Ao final de tudo, Jesus deseja que eles, quando tudo se cumprir, eles cheguem a uma compreensão maior de que Deus está conduzindo tudo isso. Esse Deus que vocês falaram o nome dele, o serviram, sacrificaram a ele por todo esse tempo. Ele está conduzindo todas essas coisas. E por seu grande amor através de Jesus, ele está enviando o Santo Espírito para que vocês não fiquem sozinhos, para que vocês sejam cuidados. Entendam como Deus nos ama. Percebam como Deus cuida dos seus. Deus tem um cuidado para com os seus, como a menina dos seus olhos. Deus nos ama e jamais Ele nos abandonaria. E para, meus irmãos, ilustrar esse momento deles de tristeza e depois também de alegria, Jesus lhes traz uma parábola da mulher que está para dar à luz, aí no verso 21. Ali aí diz que no começo ela está cheia de quê? Ela está cheia de temores. O que vai acontecer? E as dores que eu posso passar? A gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha nenhum sedativo, né? Os partos eram partos normais. O índice de mortandade, né, o nascimento era muito grande. E não só de bebês, mas das mães também. Então justifica. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem temores, né? Pode acontecer. Mas olha só, mas depois que então o bebê vem à luz, a alegria irrompe e vão-se todos os medos. E vem uma tremenda uma alegria. Mas não é isso. Não é isso que acontece com as mães, com os pais. Não é isso que acontece com a gente quando presenciamos o nascimento de um bebê. Porque a alegria, de fato, é muito grande. Essa é uma das maiores alegrias que o homem, a mulher, né, pode passar na sua vida. Nós passamos quando nós contemplamos essas coisas. Então, Jesus usa esse exemplo, porque o que vai acontecer com eles é uma alegria enorme, que vai superar a tristeza produzida pelo ódio, pela perseguição dos inimigos de Deus. É uma alegria que você terá no seu coração, suprida pelo Espírito Santo de Deus, que ninguém pode compreender, que as pessoas vão te chamar de um doido. Deveria estar lamentando porque que esse mundo, você não tem um bom salário, por que alguém ganha mais que você, por que você não tem as coisas que você quer. Você devia estar lamentando por isso, e você está adorando a Deus. Então é incompreensível ao mundo as nossas atitudes como servos de Deus, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Jesus diz então no verso 22 que assim será com eles também. Esse tipo de alegria vai invadir os seus corações e as suas vidas. Então, quando ele ressuscitar, eles vencerão junto com Cristo. Quando a gente vê o começo da igreja, a gente vê que a luta é grande, né? O sofrimento é enorme. Paulo ele chega a falar que, por causa do seu amor e agora zelo pelo Evangelho, não agora o zelo errado que ele tinha antes, ele, por 5 vezes, ele apanhou, e cada uma das vezes ele levou 39 chibatadas. E por que 39 e não 40? Porque a lei permitia 40, ordenava 40.
É o medo de errar. O judeu, até isso, ele tinha um problema sério, né? Ele, medo de errar, ele contava até 39. Se ele errou e deu mais uma, então não passa de 40. Mas ele 5 vezes foi açoitado. E ele não disse, ele disse, olha, não há coisa maior na minha vida do que Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa aparentemente louca é essa que os cristãos mostram nos seus testemunhos. Eles então vivenciarão uma alegria incontida quando seus temores então serão totalmente dissipados. Quando eu digo totalmente dissipados, não é que nós não temos temores. Nós temos temores. Mas nós temos as certezas e as garantias de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, então ele, habitando em nós, ele nos enriquece com a sua presença. Nós não conseguiríamos responder com fé se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós. Ele de fato habita no cristão. Ele não habita em momento especial que você pede. Ele não habita numa oração que você faz, vem Espírito habitar em mim, habita no meio de nós aqui. Não, ele já está em nós. Porque essa é uma promessa de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Se há, meus irmãos, coragem, se há alegria no nosso coração em dias difíceis, em grandes desafios, na sua vida, na sua luta, eu sei que não deve ser muito pouca, seus desafios emocionais, né, os seus desafios para com os grandes desafios que o mundo te propõe, as coisas que nós vemos, não concordamos, achamos terríveis, achamos elas fora de qualquer normalidade, somos afetados, injustamente somos confrontados e muitas vezes condenados, ainda que seja apenas por palavras. Nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. É para isso que ele veio, para consolar os nossos corações nas piores dores que nós possamos ter. É isso que faz com que nós, como cristãos, permaneçamos. É isso que faz com que nós possamos ir para os hospitais, para cirurgias grandes, profundas, assustadoras às vezes, ou coisas mais simples. Nós vamos sempre na segurança de que Deus está nos conduzindo e acompanhando, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele fala com o Pai. Então, meus irmãos, que isso nos console, que isso nos encoraje como cristãos que somos. E se você ainda não teve essa experiência com Cristo, precisa ter. Nós cantamos o primeiro hino, né, como um convite de Cristo. Sim, é necessário que nós nos acheguemos a Cristo e Cristo, por sua benevolência, nos conceda o Espírito Santo. E de fato nós tenhamos alegria e paz. Vamos orar a Deus. Obrigado, nosso Deus, por teu amor, bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Pai, como é maravilhoso. Nós olhamos para nós mesmos, ó Deus, e sabemos que não temos merecimento algum, senão, ó Deus, por tua graça e misericórdia. Mas o Senhor nos amou, ó Deus, e o Senhor Jesus nos deu do Espírito Santo, e, ó Deus, nos consolou nas nossas tristezas. E agora, ó Deus, nós vivemos uma alegria que o mundo desconhece, Pai, porque ele não crê no sobrenatural do Senhor. Nós cremos. Nós aguardamos, ó Deus, com fé, o dia que o Senhor há de nos completar a obra, Deus, em nós, nas nossas vidas, para todo sempre.